E aí, pessoal do Papo de Hoje podcast, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. E a dicas do Job de hoje não podia ser outra coisa senão falar um pouquinho de Batman. Olha, já tô de novo a caráter aqui. Semana passada eu mandei o vídeo para vocês, aí vocês viram que eu estava lá dentro do cinema. E trago hoje para vocês aqui um pouquinho das minhas impressões sem spoiler. Claro, spoiler ninguém gosta, nunca ninguém gostou de spoiler, então nós não vamos fazer com spoiler. Bom, antes de mais nada, pessoal, uma coisa que eu comentei com o vídeo, eu falei que eu achei estranho, que tem poucos filmes, não tem tantos filmes em cartaz, tinham apenas 3, uma animação, o Uncharted e o Batman, que... Bom, o filme, a hora que eu assustei, tinha 175 minutos, então é um filme longo. Posso dizer que são 2 filmes dentro de um só, tá? Ele é um filme grande, extenso, mas quando você acha que está acabando, vem, mais coisas acontecem, então, assim, é um entretenimento garantido. Falo para vocês que foi um filme assim, que me surpreendeu. Eu não fui com uma expectativa muito grande, eu fui com uma expectativa média, porque filme do Batman ele assim é um pouco perigoso, né? Porque se você lembra dos filmes antigos do Tim Burton, né? O Batman tinha no uniforme tinha um mamilo, se não me engano, o ator era o George Clooney. Então você fala assim, poxa, e aí você vê no trailer o vilão, né? O vilão, posso falar que apareceu já no trailer. O vilão é o Charada. Se lembra do Charada do Jim Carrey, né? Então você fala assim, poxa, Batman você vai com um pezinho meio atrás, mas depois do Cavaleiro das Trevas lá, né? Foi muito bom, foi um Batman diferente. Eu tava esperando um Batman que remetesse à época que eu um pouquinho diferente de tudo isso, né? E eu vou falar para vocês que eu consegui. Eu acho que eu estava querendo isso. Eu queria um Batman daquela época que eu lia gibi, da época antiga. Porque o Batman na televisão e no cinema, ele foi assim, é um pouco diferente daquilo que a gente vê nos quadrinhos. Porque o Batman do cinema, por exemplo, a gente lembra aqueles da década de 70, né? O Batman do Adam West, né? Que pão, aquela coisa bem caricata, bem engraçada. E nos quadrinhos não era isso, né? Nos quadrinhos ele era sempre mais sério, ele era um detetive. A gente sempre fala que o maior superpoder do Batman é que ele é rico. Não, é que ele é o melhor detetive que tem, né, nos quadrinhos, vamos dizer assim, especialmente na DC. Então, eu tava querendo ver um Batman assim. Eu queria ver um Batman parecido com o Coringa que a gente viu lá que teve o filme também, ganhou até Oscar. Eu queria ver um Batman assim, eu queria ver um Batman possível, que pudesse acontecer de verdade. E eu acho que eu consegui isso. Eu acho que eu consegui ver esse Batman um pouco diferente daqueles Batmans que a gente via. Não é um filme de origem, não é aquele filme que você vai começar a assistir e você vai estar esperando que vai falar desde a criação, não. Ele já te traz um produto um pouco pronto, mas também um pouco diferente do que eu esperava. Ele traz um Batman pronto, mas que ele pode melhorar, tá? Cheio de alguns defeitos, algumas coisas interessantes. Também a gente estava com medo por causa do ator. Todo mundo que estava criticando o ator. Ah, mas é do Crepúsculo. O Bate-Pet, né? Que os caras falavam. Poxa, o ator, sim, ele fez o que o papel exigia, ele entregou bem. Ele é um ótimo ator, um bom ator. Só que o que me surpreendeu mais, acho que foi o diretor, porque geralmente o diretor quer contar a história dele. E esse diretor não, acho que ele trouxe um pouco da história do quadrinho, claro que tem a pitada dele, mas parece que cada cena foi muito bem feita, cada cena foi muito bem planejada. O ambiente, a fotografia do filme, ele é um pouco mais vermelho, como o Batman, assim, mais escuro, né? A gente vê no logotipo. Então, assim, foi uma surpresa para mim. Então, eu recomendo. Nas dicas do Job, vale a pena, sim, perder aí 3 horas assistindo um filme. E é um filme, assim, como eu disse, bem interessante, porque ele quebra um pouco aquela história daquele Batman, ou aquele Batman engraçado, ou aquele Batman que faz um super Batman, né? Porque
engraçado, assim, o Batman, se a gente for pensar no universo todo, né, cinematográfico da DC, que tem que ter o Batman, o Super-Homem, se a gente for pensar em tudo isso, o Batman tem que ter, assim, ser diferenciado para bater de frente com o Superman, por exemplo, né? Ou um super vilão para enfrentar a Liga. Então eu tava querendo algo mais de verdade, mais assim, perto da realidade. E eu acho que eu consegui achar nesse filme. Então é um bom filme, assim, vou assistir de novo, com certeza, que vale a pena mesmo, muito legal. Uma coisa interessante também é a atriz, ela é muito boa, também gostei muito dela. O Batmóvel foi sensacional, eu queria ver um Batmóvel assim, um Muscle Car, né? Você vê que é um personagem que já vem pronto, mas ele traz uma história interessante. O Batmóvel tem um pouquinho de exagero, assim, né, na ação, mas a gente quer ver isso também, né? De certa forma, a gente quer ver. Tem personagens muito bons, é focado na construção de cada personagem. Ele assim, como eu disse, você acha que são vários filmes em um só, de tão legal que é, vale muito a pena. O Pattinson tá demais, ele tá detonando mesmo. Ele é um cara assim que me surpreendeu, eu gostei demais da atuação. O vilão, no caso, Charada, poxa, é muito bem construído. A Catwoman, ela também, Mulher Gato, ela cumpre o papel, né? Porque as outras atrizes que fizeram a Mulher Gato foram atrizes de muita, assim, bem conhecidas, famosas, então ela faz um papel muito legal. Eu acho que teve um pouquinho, sim, do clima. Tem essa parte de investigação, fala da cidade, de Gotham, também fala da união das pessoas, da problemática da cidade, que é sempre uma cidade muito difícil. E, assim, é bastante interessante, surpreendente o filme. Você espera que o filme está acabando e, de repente, ele volta. Algumas pessoas disseram, melhor filme de ação que tem. É bom, as lutas são legais, as lutas são bacanas, os efeitos são muito bons, a fotografia do filme é muito boa. Então, sem tantos exageros. Então, é isso que eu estava esperando. Tá? Então, vale a pena. Fica a dica aqui para vocês assistirem o filme do Batman no cinema ou quando sair aí nos nossos streamings. Muita gente falou que tem muito terror, não tem tanto terror não, é um thriller bem de suspense, assim, é bem legal, né? Eu não sou muito fã de terror, mas é um filme que entrega, que é legal, vale a pena mesmo. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar, a gente vai falar mais especificamente na próxima semana, que a hora que eu entrei no cinema, eu cheguei um pouquinho antes, né? E começou um trailer do Batman. Eu falei, como assim? Um filme do Batman vai passar o trailer do Batman? Mas, na verdade, era um trailer dos novos filmes da DC. Poxa, foi assim, já começou com uma bomba na minha cabeça, né? Porque eu falei assim, nossa, esse ano acho que é o ano da DC, né? Porque tem, tem Batman, depois vai ter Flashman, depois vai ter o Adão Negro, depois vai ter, no final, vai ter o Aquaman. Poxa, então é o que a gente estava esperando, assim. Eu, pelo menos, sou mais DCzete do que Marvete, né, que o pessoal fala. Então foi um trailer, assim, sensacional, que mostrou um monte de personagem. Então a gente vai ter muita coisa para conversar durante esse ano, tá? Então nós vamos ter lá, The Batman, Black Adam, The Flash e Aquaman, The Lost Kingdom. Então a gente vai ter o Batman, Adão Negro, Flash e o Aquaman, o filme número 2. Poxa, eu já, assim, a hora que passou isso, eu já me emocionei e foi muito bacana, foi muito legal, e a expectativa para esse ano é que seja um ano... sem contar os filmes da Marvel, né? Esses são os da DC e os da Marvel. Depois eu falo mais, explico um pouquinho mais para vocês, um pouquinho das diferenças. E é isso. Bastante curtição para vocês, bastante entretenimento. Vamos aproveitar a nossa vida o máximo que a gente pode, e isso que é importante. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.